ter filhos é uma forma de manifestar a imagem de Deus no mundo e de dominar a criação? Porque é isso que a teologia de Gênesis diz a respeito de filhos. Existem pelo menos dois fatores muito ignorados sobre a fecundidade que se manifestam na criação da humanidade. Vem comigo para Gênesis capítulo 1. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Vê só duas coisas interessantes que tem aqui. Primeiro, depois de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, somos ordenados à fecundidade. Às vezes a gente se pergunta o que é que ser imagem e semelhança significa. Significa representar Deus de alguma forma. Ser imagem é refletir algo, ser semelhante é ser parecido com algo. Depois de dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele diz, sejam férteis e encham a terra. Ou seja, a procriação faz parte da imagem que nós recebemos do Senhor. Ser imagem de Deus diz respeito a sermos multiplicadores como Deus é multiplicador. Existe um conceito familiar dentro da própria Trindade. Você tem o Pai e você tem o Filho dentro da eternidade de Deus. Ser a semelhança de Deus, ser imagem e semelhança, também diz respeito a esse relacionamento entre Pai e Filho, de forma que nós devemos nos multiplicar e subjugar a terra através de procriar, através de termos filhos. Eu não colocaria exatamente na categoria de pecado, mas eu diria que é, no mínimo, uma coisa muito estranha e não desejável. Porque uma das razões pelas quais Deus instituiu o casamento não é a única, foi exatamente a proliferação da raça humana e a proliferação da sua igreja. Ou seja, a igreja cresce não somente pela adesão de pessoas que se convertem, mas através dos filhos dos crentes. Filhos nascidos que são instruídos na igreja, que desde cedo aprendem as coisas de Deus e que geralmente são os melhores crentes, uma vez que eles cresceram aprendendo doutrina, aprendendo aquilo que tem a ver com a palavra de Deus. Então, um dos propósitos de Deus ter instituído o casamento e a família é exatamente a posteridade. São novas gerações que vêm daquela geração inicial. Então, uma pessoa casar, um casal crente, eles casam e eles não querem ter filhos, então, num certo sentido, eles estão ignorando um dos propósitos do casamento, estão deixando de contribuir para o reino de Deus e para o propósito de Deus. Vamos ler a Bíblia, Salmo 128, que é o Salmo da família, diz bem assim, como é feliz quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos da oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias, e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Não é pecado decidir não ter filho, não é pecado. O casal pode dizer, não queremos ter filhos, não tem problema, não é pecado. Mas eu preciso te alertar duas coisas. Primeiro, o conceito bíblico de família, não existe família na Bíblia sem filhos. Inclusive a Bíblia nunca fala de filho no singular. A Bíblia, a palavra de Deus, sempre coloca filhos. Como eu acabei de ler aqui no Salmo 128, verso 3. Eu vou ser bem sincero com os casais que me assistem. Um marido e uma mulher não constituem uma família. Eles são uma união, eles são uma sociedade, eles são uma parceria. Mas família, segundo a palavra de Deus, é só quando tem marido, mulher e filhos. E filhos, aí os filhos vêm e aí então entra uma família. Filho, dentro do conceito de Deus, é bênção. O texto termina dizendo, você será tão abençoado que você não vai ver seus filhos não. Você vai ver os filhos dos seus filhos e paz sobre Israel. É pecado. É pecado e eu vou explicar por quê. É pecado porque, primeiro, o crescer e multiplicai-vos não caiu. Né? A Confissão de Fé de Westminster ela é muito clara quando ela fala sobre os objetivos do matrimônio e ela traça alguns, não sei se eu vou lembrar de todos agora de cor. Um deles é auxílio mútuo para o casal, o outro é livrá-los da impureza sexual e a geração de uma semente santa.
A primeira coisa que é dita lá no Éden, quando existe o pecado e Deus vem com a maldição primeiro sobre a serpente, a primeira coisa que se fala ali, a primeira esperança que se dá ali é o quê? Que da mulher ia nascer aquele que feriria a cabeça da serpente. Está falando de Cristo, está falando de geração, está falando de ter filhos, está falando de redenção, né? Então, quando você não quer ter filhos, né? Você é uma mulher casada, você é um homem casado, e você não acha que o casamento serve para enriquecer a igreja de Cristo, você está com um pensamento com uma cosmovisão muito mundana. Você está achando que filhos servem para satisfazer a você, né? E filhos não servem para trazer alegria para os pais. Filhos não servem para trazer realização para os pais. Filhos, segundo a palavra de Deus, têm um objetivo primeiro: propagação do reino de Deus, da semente santa, do pacto de Deus com o seu povo, né? Você imagina se todos os casais, a partir de hoje, resolvessem dizer: não quero ter filhos, vou viajar, morri a igreja, acabou. Pastor, é pecado decidir não ter filhos por conta dos dias difíceis em que estamos vivendo? Cara, eu considero isso quase um pecado. Porque, por mais difícil que sejam os dias, os nossos filhos são a nossa alegria.